desejo tudo de bom para você e já vou deixando aqui o meu recado. Essa semana eu vi uma informação de que um bispo na Europa estava denunciando que uma das vacinas estava sendo feita com fetos abortados. É isso mesmo que você está ouvindo. Eles pegaram fetos abortados e fizeram a vacina para a Covid-19 com ela. É claro que eu achei a notícia estranha demais para ser verdade e fui verificar do que se tratava. Vamos lá. O que ocorreu? Um bispo ouviu essa notícia, essa informação de que de alguma maneira material originário de fetos abortados estava sendo usado na vacina, em uma das vacinas. É claro que essa notícia ela não chega a ser uma mentira, mas ela é uma desinformação. A gente tem várias maneiras de desinformar e de ludibriar as pessoas. Infelizmente, alguns bispos, principalmente aqueles que estão aposentados, aqueles que estão velhinhos, né? Eles e os mais antigos, que têm uma mentalidade mais conservadora, um pouco mais desinformada, eles acabam entrando em contato com essas informações e não têm ideia do que se trata isso. Vamos lá. O que ocorre é que algumas vacinas estão utilizando uma cultura de célula para poder fazer a replicação das moléculas que eles estão usando para a vacina. Para replicar o material, eles usam umas culturas de célula. E essas culturas, de onde que elas vieram? Ela é uma cultura que foi feita na década de 70. Um instituto de pesquisa e um médico aí, ele removeu as células de um rim de um bebê que tinha sido abortado legalmente naquele país. E ele fez várias reproduções e fez várias culturas diferentes, conseguiu reproduzir até que chegou num determinado formato. E quando ele conseguiu fazer com que a célula se comportasse do jeito como ele queria, ele então passou a multiplicar esse material em escala industrial. E no mundo todo, essa cultura de célula ela é usada para testar medicamentos, para fazer verificações de toxicidade de diversos materiais, medicamentos ou não, inclusive cosméticos. E ele também serviu para fazer a multiplicação de moléculas para as vacinas. Então eles utilizaram essa cultura de célula de forma que não se trata mais de célula de feto abortado, mas de uma cultura de células. Não é mais simplesmente uma célula de feto abortado. Ocorre que existe um princípio que é do próprio Novo Testamento, numa carta de São Paulo. Esse texto dizia que não se pode fazer o mal para dali obter o bem. Ou seja, eu não posso matar um feto para produzir um remédio para salvar a humanidade. Depois, um documento da igreja explicou melhor esse trecho que está lá nas epístolas católicas. Então, nós temos aí um princípio muito importante de ética e principalmente de bioética. Eu não posso, com a intenção de fazer o bem, fazer também o mal para poder obter um bem. Nós não podemos fazer isso. Só quem pode fazer isso é Deus. Só quem pode permitir que alguma coisa ruim aconteça para dali tirar um bem. Só Deus tem esse direito. Nós não temos. Nós não podemos fazer isso. E o que estão alegando é que estão produzindo aborto para produzir a vacina, o que é uma mentira. A verdade é que esta cultura de células ela não é mais um aborto.
É uma cultura de células. E ainda mais, o fato desta cultura estar presente não significa que uma criança morreu para fazer isso. Essa cultura, essa história já se perdeu no tempo. E ninguém está matando nenhum feto para obter essa vacina. Não está havendo isso. Infelizmente, muita gente provavelmente não vai nem dar crédito no que eu estou dizendo. Não vai dar crédito porque já colocou na cabeça toda aquela farofada de antivacina. O que nós podemos dizer é que nós não podemos nos deixar levar por este monte de palavreado superficial e sem nenhum fundamento. Cabe a nós, nesse tempo de tanta mentira, de tanta conversa fiada, de tanta fake news, a gente apurar a mente para poder fazer esse combate e fazer esse discernimento do que é verdade e do que não é. Aí alguém pode alegar: ora, mas é um bispo, uma autoridade da igreja que está falando. Tudo bem, mas vamos imaginar que não só padres ou leigos ou bispos falam coisas diferentes. Eu digo uma coisa e você acredita em outra. Um padre diz uma coisa e o outro padre diz outra completamente diferente. Contrário. Um bispo diz uma coisa e o outro diz exatamente o contrário. Então, você, fiel católico, tendo conhecimento dessas coisas, deve se fiar em apenas duas coisas. Você vai prestar atenção no que o Papa está dizendo e se fiar no que o Papa diz. A segunda coisa, e talvez mais importante, você vai se fiar no que a igreja diz. Só para tranquilizar muitas pessoas aí que sim, acha que a igreja não respeita nenhum documento da igreja, todos os documentos da igreja são completamente fundamentados na palavra de Deus. Ah, mas a palavra de Deus diz isso e o documento da igreja diz outra coisa. Você que acha isso. E aliás, é por isso que existem os documentos da igreja, para fornecer a correta interpretação da vontade de Deus, da palavra de Deus, inclusive no mundo em mudança. No mundo que está produzindo muitas mudanças, coisas novas. Há 2 séculos atrás não existia isso de vacina, né? A maioria dos medicamentos que nós usamos hoje começaram a ser usados na década de 50 do século 20. Os estudos da bioética têm no máximo 50 anos. Então, por isso, nós podemos certamente nos fiar nos documentos da igreja que são a correta interpretação da palavra de Deus. Entendamos que para o católico o fundamental não é agradar pessoas, não é agradar padre tal, bispo tal, não é agradar seus amigos, nem a sua bolha. Você deve agradar a Deus. Com tantas vozes diferentes falando tantas coisas, você vai se fiar apenas naquilo que vai dar segurança para a sua fé. É a revelação que está nos documentos da igreja, que está na palavra de Deus e na palavra do Sumo Pontífice. Bom, agora falando um pouquinho sobre o canal, vocês viram que eu não pedi nada ainda, mas a gente vai precisar do incentivo de todo mundo para poder dar seguimento ao canal. Eu tenho deixado de fazer vídeos por dificuldades pessoais, por problemas de organização, mas é importante que você se inscreva no canal, porque vez ou outra eu vou estar liberando vídeos para sair do canal. Você só vai poder ver esse vídeo se você estiver inscrito. Ou você pode também entrar nas minhas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, e também o meu material vai estar linkado lá. Até a próxima. Deus abençoe a todos nós.